A gente vai começar a ver análise por malhas. Não vamos conseguir acabar de ver os teoremas de circuitos hoje, não sei nem se eu chego lá no final, tá? Mas pelo menos a gente tem a possibilidade aqui agora, a pepino é como é que eu troco aqui o slide. Tem pelo menos a possibilidade aqui, ó, a possibilidade de conversar com você sobre o método de malhas, tá? Bom, se vocês fizeram aí as revisões, a gente tinha acabado a semana 3 numa visão do método nodal, tá? E aí, pessoal, vale lembrar algumas coisas referentes ao método nodal que são importantes, tá? Que basicamente se associam ao fato, gente, que o método nodal é um método geral de análise de circuitos, tá? Na verdade, é assim, ó, circuitos para a gente dominar de uma forma mais adequada, necessariamente a gente tem que estar, digamos assim, necessariamente a gente tem que estar trabalhando com as leis de Kirchhoff. Tá? É muito mais interessante, na vasta maioria das situações, eu estar usando leis de Kirchhoff, associações de resistores, depois de impedâncias, né? Divisores de tensão de corrente, transformações de fonte, e às vezes até circuitos equivalentes de Norton e Thevenin, do que está indo direto para a força bruta, que é o método nodal e o método de malhas. Então, vocês têm que entender método nodal e de malhas como força bruta. O circuito é muito grande, eu não sei para onde eu vou. Bom, bota método de malhas, bota método nodal que tu soluciona o circuito, tá? Mas mesmo isso, gente, mesmo nessa visão aí de geral de solução, tá? Ainda assim, o método nodal é o método geral, tá? Por que isso? Porque o método de malhas é um método que só se aplica, gente, única e exclusivamente aos tais circuitos planares, tá? Eu tenho que necessariamente ter um circuito planar, eu vou ter que trabalhar de um outro jeito aqui, senão não vou conseguir. Eu tenho que ter necessariamente ter um circuito planar, porque senão eu não vou conseguir trabalhar com esse cara. Então, isso daqui é estritamente necessário, tá? Aí vocês poderiam estar perguntando, tá, mas tudo bem, bom, mas o que vem a ser um circuito planar? Um circuito planar é todo circuito que vocês consigam desenhar num plano. Para que vocês consigam desenhar um circuito num plano, não pode existir um ramo de circuito onde vocês tenham esse ramo passando por cima de outro. Pensem isso como se fosse uma placa, tá? Como se vocês estivessem fazendo uma placa. Se ao confeccionar a placa, vocês necessariamente vão ter que pular um componente por cima do outro, o circuito é não planar. Se o circuito é não planar, vocês não podem usar método de malhas. Tranquilo? Vocês têm que necessariamente usar o método nodal, certo? Então, o método de malhas é um método que, para mim, a dificuldade de aplicar método de malhas e método de nós é exatamente a mesma. Vocês vão ver aqui que na abordagem que eu vou fazer aqui com vocês, essencialmente, a gente está fazendo o mesmo tipo de abordagem, tá? Então, é curioso até, né? Porque parece, assim, que o cara tá dizendo, não, é uma coisa muito mais simples. Eu não sei por que isso. Eu noto, obviamente, nos meus alunos, né? Que o pessoal fica pensando que método de malhas é mais simples por causa disso, por causa daquilo. Gente, é exatamente a mesma dificuldade. Então, honestamente, eu não entendo por que o pessoal acha que seria mais simples estar usando o método de malhas. Então, lembrem-se, tá? Na verdade, para ser bem honesto, o método de malhas e método nodal, o mais fácil é aquele que resulta na menor quantidade possível de equações. Então, eu diria para vocês que, se vocês têm muitos nós, provavelmente o método de malhas é mais adequado. Se vocês têm muitas malhas, provavelmente o método nodal é o mais adequado, porque a gente quer gerar uma quantidade pequena de equações, tá? A partir dos dois métodos. E isso, obviamente, vem muito com a experiência, né? De olhar o circuito, identificar malhas e nós e saber por qual método deveria ir. Vai sempre pelo método que dá menos trabalho, essa é a ideia, tá? Pelo menos quando a gente aplica essa força bruta que os métodos representam. Além disso, pessoal, além de o método se aplicar somente a circuitos planares, por favor, atentem que malha é algo que é um laço dentro do qual não existe outro laço. Então, é estritamente necessário que vocês respeitem esse critério, tá? Então, eu só posso aplicar, só posso escolher uma malha se dentro dessa malha eu não percebo nenhum outro laço existente. Bom,
Então, isso daí é revisão de eletricidade básica, eu sei, tá? Mas vamos continuar indo. Além de ter essas duas restrições aí que eu apliquei, vocês têm que tomar cuidado, gente, porque para usar o método de malhas, a gente tem que criar uma coisa que se chama corrente de malha, e a corrente de malha ela tem um problema peculiar, que ela é uma corrente que ela não é necessariamente fisicamente percebível, ou perceptível, se vocês preferirem, tá? O que significa isso? Significa que a corrente de malha é um recurso de cálculo, é um recurso de análise do meu circuito, onde muitas vezes essa corrente não vai poder ser medida. Então vocês pensem o seguinte, tá? Isso é um problema bem peculiar, tá? Tudo que a gente faz em circuitos elétricos, tá? Descontando as simplificações que a gente adota, vocês viram lá na primeira semana, né? Para mim, eu estou usando o conceito de um elemento de circuito. Um elemento de circuito é um bipolo que não pode ser reduzido. Ele é um elemento idealizado, ele é um elemento pontual. Tem algumas simplificações físicas que eu adoto. Mas fora essas simplificações, que normalmente vocês nem perceberiam que elas existem, tá? São simplificações que elas vão se tornar perceptíveis quando eu tenho frequências muito altas na operação do circuito, que não é o caso normalmente, tá? Mas, em suma, vocês nem perceberiam num circuito convencional, tá? Tudo que a gente faz em circuitos é fisicamente observável. O que significa isso, gente? Eu posso pegar um multímetro, um voltímetro, um amperímetro, eu posso ir lá e medir. E, obviamente, o que eu calculei e o que eu medi tem que bater. Eu posso pegar um osciloscópio, botar no ponto, eu tenho que ver a onda que eu calculei, entendeu? Só que no método de malha surge a bendita da corrente de malha, e a bendita da corrente de malha, minha gente, é uma coisa interessante, tá? A bendita da corrente de malha, ela pode ou não existir, certo? Se a gente tem sorte, ela é medível, ela é mensurável em determinados trechos do circuito. Se não, não é. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque ela é um recurso de cálculo. A corrente que é sempre mensurável é a corrente que vai estar no ramo do circuito. É essa corrente, sim, vocês botam lá um amperímetro e vocês vão conseguir medir e ela vai dar de acordo com aquilo que vocês tinham calculado, tá? Então, vamos usar um circuitinho aqui, pessoal, para a gente conseguir fazer demonstrar o método, tá? Porque o método de malhas, assim como o método nodal, ele é, em essência, um algoritmo, ele é, em essência, um processo de cálculo, tá? Então, peguei aqui, bolei um circuito, tá? Um circuito simplesão, nem sei se é um circuito que eu já não tinha feito em outro momento, tá? Mas tá aqui, tem um circuito. Esse é um bom circuito para explicar método de malhas para vocês, que já aparece uma fonte de corrente no meio do caminho, tá? Então, temos 3 fontes, aí uma meia dúzia, um pouquinho mais aí de resistores, tá? E agora o que eu vou fazer com vocês é identificar os passos que a gente tem que aplicar de modo a conseguir chegar a um resultado da análise do circuito, tá? Onde eu consiga derivar todas as conclusões que vão ser necessárias para o restante do circuito, tá? Então, da mesma forma que método nodal, tá? O método de malhas é um algoritmo, a gente tem que seguir os passos. Mas tem que seguir os passos? Sim, não pula passo. Mas eu vou redesenhar 20 vezes o circuito. Sim, redesenha 20 vezes o circuito, tá? Não tentem simplificar o que vocês ainda não têm condições. Passo 1. O que a gente vai fazer? Identificar as malhas. Então, lembrar o que é uma malha e lembrar das restrições, né? Uma malha é um laço. Começo num ponto, percorro um monte de elementos, um monte de resistores e fontes diferentes, até voltar ao mesmo ponto inicial, sem passar por um ponto mais de uma vez. Isso é um laço. Tranquilo? Bom, identifiquei as malhas, lembrando que a malha é um laço que não contém outro laço dentro dela, tá? E vou atribuir uma corrente de malha a cada uma das malhas identificadas. Então, a gente vai lá representar tipicamente por uma volta, né, um tracejado indicando a malha, e vou associar a cada uma das malhas uma corrente de malha justamente quando eu fizer essa identificação. Então, o nosso circuito vai ficar assim. Então, para o nosso circuito, eu tenho 3 malhas. Vocês estão vendo aqui malha A com a corrente A, né? Esse carinha aqui, né? Vocês estão vendo aqui malha B com a corrente B, e vocês estão vendo aqui malha C com a corrente IC. Tranquilo? Vou fazer essa pergunta só para verificação. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo certo. Sim, tudo certo. Beleza, tá?
Então, peguei um circuito aqui com 3 malhas, tá, pessoal? E aí, identifiquei aqui, né? Então, só para fazer aqui dar ideia para vocês, isso daqui é a malha A, beleza? Só que ao invés de eu estar identificando um desenhinho, um tracejado de malha e assim por diante, eu identifico a malha já pela corrente associada, é mais simples, né? Eu não preciso fazer ali um desenho e depois dizer que tem a corrente. Já uso o desenho da própria corrente de malha para identificar ela. Então, temos ali malha A, malha B, malha C, tá? E lembrando aí que vocês, a princípio, já saberiam fazer, tá? Depois que eu identifiquei as minhas malhas, o que eu vou fazer, tá? Obviamente, isso daí não se aplica a fontes de tensão, nem a fontes de corrente, tá? Mas o que eu vou fazer? Para todos os elementos do circuito, até poderia pegar as fontes de corrente, tá? Mas não precisa, teoricamente, fazer isso. Mas eu poderia fazer, não me causaria nenhum problema. Na prática, para todas as resistências do meu circuito, eu vou atribuir tensões. Ah, que polaridade? Não importa, cara. Tu pode botar aqui V mais ou menos V1, tu pode botar o mais aqui na esquerda ou botar o mais aqui na direita, tanto faz. Só que tu vai ter que escolher a polaridade e atribuir uma tensão. Então, em cima de todos os elementos que não sejam fontes de tensão e fontes de corrente, vocês vão colocar tensões, tranquilo? Quando a gente faz isso, então o nosso circuito fica com essa cara. Vocês viram que eu chutei. Literalmente eu chutei, tá? V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, tá? Tem correntes aqui que estão de acordo, tem tensões aqui, melhor dizendo, que estão de acordo aqui com as correntes. V1, por exemplo, está de acordo aqui com a corrente A. E tem tensões, que é o caso do V3, que estariam contrapostas, né? Cá entre nós, né? Uma corrente fisicamente, ela não ingressa no sentido de aumento de tensão na resistência, né? A corrente sempre ingressa no sentido de queda de tensão, né? Porque senão a gente tem um problema sério com o resistor, tranquilo? O resistor passaria a criar energia, não é o caso, tá? Então, nessa situação aqui que a gente fizemos as identificações, o que eu vou fazer a partir daí? Usando agora a noção da minha corrente de malha e usando a noção das tensões que eu criei, usando a noção não, né? Usando a convenção das tensões que eu criei, eu vou usar a lei de Ohm. Só que a gente tem que lembrar que na lei de Ohm eu não uso a corrente de malha, eu uso a corrente de ramo. Então vamos lá. Nessa resistência de 100 ohms, a corrente que está passando no ramo, e o ramo é isso daqui, né, pessoal? Isso é um ramo. O ramo é qualquer elemento que se encontra entre dois nós. Eu tenho esse nó aqui do resistor e tenho esse nó aqui, tranquilo? Então, isso daqui é um ramo. Beleza? Vocês estão conseguindo ver aí, né? Estou fazendo aqui, tentando circular aqui o resistor com a mãozinha. Beleza. Nesse caso, só existe uma corrente, que é a corrente de malha. Então, a corrente do ramo é igual à corrente de malha. Significa o que isso? Que em cima do resistor de 100 ohms, eu conseguiria botar um amperímetro aqui e medir essa corrente A. Beleza? Maravilha. Tá, e aí? Já no resistor V2, eu tenho uma situação diferente. Porque se vocês olharem, pela convenção que eu adotei, em cima do V2, eu tenho a minha corrente A vindo para baixo. Vocês estão vendo o sentido dela aqui, né? De cima para baixo. Já a minha corrente B, ela tá vindo nesse resistor de baixo para cima. Então, se eu tenho duas correntes de malha passando por um certo ramo, eu tenho que determinar qual é a corrente de ramo que eu vou adotar. E nesse caso é meio óbvio, né, pessoal? Eu vou considerar que a corrente que é correta é a corrente A, porque ela ingressa pelo positivo. E vou considerar que a corrente que está em contraposição é a corrente B, porque ela ingressa pelo negativo. Tranquilo? Consequentemente, a minha corrente de ramo aqui vai ser IA menos o IB. Deu para captar a ideia? Tá? Então, vocês têm que tomar esse cuidado, tá? Para calcular a tensão V2, eu tenho que usar a corrente de ramo, e não as correntes de malha, tá? Eu vou usar as correntes de malha para determinar o valor da corrente de ramo. Então, para isso, eu chegaria, então, nesse cálculo aqui. Tá aqui, eu mostrei, inclusive, aqui a lei de Ohm, né? Entrando, se a corrente ingressa pelo terminal positivo, se a corrente está convencionada e está ingressando pelo negativo, significa que a corrente eu atribuí o sentido errado. Mas, na prática, a gente chega, então, a essa conclusão de valores de V1, V2, V3, V4, V5, V6 e V7. Vamos pegar alguns casos aqui só para a gente calcular. O V6 é bem óbvio, porque a corrente de ramo vai ser a corrente IC, né? Então, no V6, o que eu tenho aqui?
eu tenho na prática que V6 é a corrente IC, que está ingressando pelo polo positivo, então eu não mudo o sinal, né, não mudo o sinal dela, né, de novo, né, gente? Lei de Ohm, cuidem, né, com a lei de Ohm. A coisa simples, né, do segundo grau cá entre nós, né, mas que às vezes o pessoal se pipina. Então aqui, né, como está ingressando pelo terminal positivo, está no sentido de queda de tensão, eu digo então que V6 está correto, a corrente 6 está correta, está no sentido correto, consequentemente V6 é 25 vezes IC. Beleza? V4, 50 vezes o IB. Já que o V5, no caso do V5, eu tenho justamente essa circunstância aqui de lei de Ohm. A corrente que eu convencionei com sentido invertido ao real, certo? Eu consigo fazer o cálculo. A única coisa é que eu tenho que lembrar que a corrente, na verdade, nesse caso, está sendo negativa porque o meu sentido convencionado está errado. Isso daqui é super simples de lembrar, né, pessoal? Basicamente, se a corrente está ingressando pelo terminal positivo, tu mantém toda a conta positiva. Se a corrente está ingressando pelo terminal negativo, tu faz a conta negativa. Aí tu vai me perguntar, isso vale só para a lei de Ohm? Não, isso daí vale para cálculo de potência também. Essa é a beleza da história. Essa é a convenção mais simples de se adotar, porque a gente usa o sinal da própria corrente, né, e da tensão. Corrente está ingressando pelo positivo, mantém tudo positivo. Corrente está ingressando pelo negativo, bota um sinal negativo na frente do cálculo. Vale para potência, vale para tensão, vale para o que vocês quiserem, tá? Isso daí a gente chama de convenção na queda de tensão. Tem livros que convencionam no inverso, tá, pessoal? Aí, ao invés de vocês verem as contas assim como positivas, vocês veriam as contas como negativas, tá? Mas dá exatamente o mesmo resultado. É simplesmente o cara adotou uma convenção diferente. A única coisa que vocês não podem fazer é trocar de convenção no meio do cálculo. Então, aqui, o V5, né? Como a corrente IB está ingressando pelo terminal negativo, eu vou dizer que é menos 50 vezes o IB. Tranquilo? Então, com isso, a gente conseguiu fazer o cálculo de todas as tensões, tá? E todas as tensões. Tensão V1, tensão V2, tensão V3, V4, V5, V6, V7. O que vocês notam nessas tensões aqui, gente? Vocês percebem que todas as tensões são funções das correntes de malha, né? Certo? Aqui é corrente de ramo, obviamente, aqui é corrente de ramo, mas o que eu estou falando é a equação resultante, apesar de a gente usar a corrente de ramo, as equações resultantes são escritas em razão das correntes de malha, que a gente convencionou adotar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão interrompendo aí, tá? Posta aí no chat ou abre aí o microfone e vai falando, ok? Então, aqui até expliquei, né, o caso particular do V2 e do V3, que era justamente a situação que eu acabei de abordar. Então, fizemos. Vamos lá, voltando. O que a gente fez? Passo 1, identificamos malhas e atribuímos corrente para as malhas. Passo 2, chutamos as correntes em todos os elementos do circuito. As correntes, perdão, as tensões. Passo 4, calculei as tensões, escrevi as equações das tensões. Próximo passo que a gente vai ter, passo 3 aquele, desculpe, próximo passo que a gente vai ter é o passo 4, que diz o quê? Se eu tiver fonte dependente, eu tenho que conseguir escrever a equação da fonte dependente usando somente as correntes de malha. Perfeito? Então, não importa qual seja a equação da minha fonte dependente. Eu tenho que pegar a variável de controle dela e eu tenho que conseguir fazer com que essa variável de controle seja reescrita em razão das correntes de malha que eu estabeleci. Como é que a gente faz isso? Bom, eu posso usar as tensões nos elementos, tá? Eu posso fazer uma malha, eu posso fazer um nó. Ou é uma coisa bem óbvia, é essa tensão, é essa corrente. Imagine o seguinte, eu tenho uma fonte controlada pela tensão. A tensão está em cima de um resistor, eu já tenho a fórmula da tensão. Então, eu já consigo substituir aquela minha variável de controle pela fórmula da tensão em razão das correntes de malha. Não, mas eu tenho uma tensão que ela está em cima de uma fonte de corrente. Como é que eu faço? Bom, nesse caso, vocês vão ter que estabelecer uma malha. Das duas, uma. Ou tu vai ter que pegar um nó, ou tu vai ter que pegar uma malha próxima ou que inclua a variável de controle, tá? Para tu conseguir escrever a equação da variável de controle em razão das correntes de malha no final das contas.
Lá no método nodal, eu mostrei para vocês como é que vocês faziam isso, tá? Aqui eu vou mostrar depois um caso, mas quando eu for calcular lá um circuito equivalente de TVNAND, ok? Nesse nosso circuito a gente não tem fonte dependente, então a gente pula a etapa 4. Etapa 5. Tem fonte de corrente? Não importa o tipo. Anotem bem que eu botei ali, né? Dependente ou independente. Então, pode ser fonte controlada ou não, tá? O que eu faço? Vou escrever uma equação para cada fonte de corrente que eu tenha no meu circuito. E essa equação tem que ser escrita em razão das correntes de malha, tá? Então, nesse circuito aqui, a gente tem o quê? Isso vai causar uma supermalha lá na frente, tá? Mas primeiro eu vou mostrar a fonte. No meu circuito aqui, eu tinha uma fonte. Vamos voltar ali só para mostrar o circuito para vocês. É essa fonte aqui, né? É uma fonte de 500 miliamperes, meio ampere, tá? E essa fonte aqui está num ramo onde eu observo a corrente IB e observo a corrente de malha IC. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, nós vamos pegar aqui a minha fonte e vou escrever em razão do IB e do C. Que nesse caso é trivial, né, pessoal? A minha fonte está no sentido do IB, né? Então, vou dizer que IB menos IC tem que ser igual a 500 miliamperes. Simples assim. Vai gerar essa equação aqui, ó. IB menos IC, 500 miliamperes. O que vai acontecer além disso, tá? Para cada fonte de corrente que eu criar a equação, criei a equação, mato depois, na hora de redesenhar o circuito no próximo passo, mato depois a fonte de corrente. Desculpe, só molhar a garganta aqui, tá? E eu tenho a impressão que eu tô berrando aqui no microfone, que é o hábito em sala de aula. Vou tentar falar mais baixo, que vocês escutam porque o microfone tá grudado aqui, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, para cada fonte de corrente que eu tiver no meu circuito, eu vou matar a fonte de corrente depois. O que significa matar a fonte de corrente? Substituir a fonte de corrente por um circuito aberto. Quando eu substituo a fonte de corrente por um circuito aberto, existe a chance de a gente criar aquilo que a gente chama de supermalha. A supermalha nada mais é do que a junção de duas malhas que anteriormente eram isoladas. Isso significa, na prática, que ao invés de eu criar duas equações isoladas, uma equação para malha 1, uma equação para malha 2, como a fonte de corrente eliminada uniu graficamente as duas malhas, vocês vão ver lá que o circuito fica óbvio que as duas malhas se uniram, tá? Eu vou montar uma única equação para a supermalha inteira, tranquilo? Então, na prática, para o nosso circuito, isso gera a seguinte representação. Então, aqui, gente, nesse ponto aqui, a gente tinha a nossa fonte de corrente, perfeito? Então, aqui, a minha fonte de corrente deixou de existir, eu abri ela. Tranquilo? Então, vocês estão vendo aqui que eu passei a ter o quê? Eu passei a ter agora a junção da malha B e da malha C, formando o que a gente chama de supermalha MB-MC. Perfeito? Mas continuei com a malha A lá intacta. Para que vai servir isso daqui? Isso aqui vai servir só na hora de eu escrever a equação de malha, tá? Que é o próximo passo, tá? Aí eu vou vir aqui e vou pensar, não, essa minha equação de malha aqui era menos 10 mais V1 mais V2 menos V3 igual a zero, e essa minha equação da supermalha vai ser menos V2 mais V4 mais V6 mais V7 mais 20 menos V5 igual a zero. Basicamente isso, está usando a segunda lei de Kirchhoff nesse caso, né? Tá? Então, próximo passo, escreva a equação da malha e supermalha, né? Percorro as tensões considerando um sentido. Normalmente a gente percorre no sentido horário, mas vocês podem escolher o sentido que vocês quiserem. Só não troquem, né? Se eu escolher, vou percorrer as malhas no sentido horário, percorre as malhas no sentido horário, cara. Se tu trocar, o método é tão bom que se dentro da malha tu não fizer loucura, ele funciona, tá? Então é uma questão de vocês tomarem um pouquinho só de cuidado, tá bom? Então, para cada supermalha eu vou gerar uma única equação, para as demais malhas eu gero a equação de acordo com as leis de Kirchhoff, a lei das tensões, né? Então, para o nosso circuito, vamos voltar aqui, né, depois. Para o nosso circuito, eu já tinha feito, né, vou repetir. Malha A, vou percorrer. Olhem bem o que eu estou fazendo, eu estou percorrendo no sentido horário, vocês estão vendo a mãozinha ali, né? Vou fazer aqui um traço verde aqui de novo, tá? Deixa eu tirar esse traço anterior aqui, vamos fazer aqui. Vou percorrer no sentido
Horário. Entrei pelo menos. Menos 10, mais V1, porque entrei pelo mais V2, porque entrei pelo mais, menos V3, igual a zero. Tranquilo? Vamos ver se deu certo. Ó, menos 10 mais V1 mais V2 menos V3 igual a zero. Para outra malha, o que vai acontecer? Vamos percorrer aqui, vamos começar aqui no 20 ohms aqui, tá? Menos V2 mais V4 mais V6 mais V7 mais 20 menos V5 igual a zero. Que é a equação da supermalha MB-MC. Perfeito? Então, vamos apagar aqui, continuamos. Nem precisaria apagar, né? Mas é o hábito. Maravilha? Então, tá aí. Montamos as equações das malhas. No final desse processo, o que vocês vão ter? Vocês vão ter as equações das tensões V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, todas as tensões que vocês criaram. A equação das fontes dependentes, escrita, né, de novo, né, no final das contas, eu tenho que ter a minha equação da fonte dependente escrita em razão das correntes de malha, a equação das fontes de corrente, escrita em razão das correntes de malha, e as equações das malhas supermalhas. Se vocês notaram bem, a equação das malhas supermalhas são expressas em termos de tensões. Tá? Mas a gente justamente vai agora trabalhar com um sistema de modo a chegar num sistema que a gente consiga resolver. Então, tenho aqui tensões, tenho aqui fonte de corrente e tenho aqui equações das malhas, beleza? Maravilha. O que vai acontecer aqui? Vou manipular essas equações de que maneira? O meu sistema final, pessoal, o sistema que eu vou construir no final das contas é um sistema formado por essas... Oh, meu Deus, só um segundinho aqui. É um sistema formado por essas equações aqui. Perfeito? Só que o que vocês têm nesse sistema? Na fonte de corrente, vocês estão vendo as correntes de malha B e C. Já na equação das malhas, vocês estão vendo as tensões. Então, é bastante óbvio o que a gente vai fazer, né? Eu vou pegar aqui as expressões das minhas tensões e vou substituir progressivamente nas minhas equações de malhas. Então, aqui, V1 é 100 vezes IA. Então, vou substituir V1 por 100A. Vou substituir V2 por 20A menos IB. E assim por diante. O que vai me chegar, então, vai me resultar, estou fazendo esse processo aqui, né? Mostrei aqui nessa etapa intermediária, o que vai me resultar nesse sistema que vocês estão vendo ali embaixo, tá? Esse é um sisteminha que a gente poderia resolver quase que de cabeça, tá? Mas, cara, o que vocês podem fazer? Vocês podem, de novo, pegar uma calculadora, que nessa máquina aqui eu não estou com HP. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Vamos ver, tá, está apresentando. Eu venho aqui na teclinha verde, cliquei nela, cliquei no Solve, aparece esse menu. Vocês viram que antes nem apareceu o menu, né? Tava bem lento. Venho aqui com as setinhas e vou ali, ó, Solve Linksys. Aperto aqui a tecla F, que corresponde ao OK. Esses espaços aqui correspondem a essas teclas aqui que vocês estão vendo, tá? Apertei o OK, entrou aqui na solução do sistema. A matriz A é a matriz dos coeficientes, tá? O número que tem na frente do IA, do IB, do IC. Tá? E a matriz B são os números, são os valores independentes. Então, vou entrar aqui e vou editar o A. Então, aqui, na primeira linha, eu vou botar a primeira matriz, tá? Eu vou ler o que está a equação, porque vocês talvez não estejam vendo aí a lâmina, né? A primeira equação é essa daqui, ó. IB menos IC. O valor que vem depois do igual, a gente bota lá na matriz B, tá? IB menos IC significa que o IA não tem, né? Então, significa que eu estou multiplicando o IA por zero. Então, vou colocar para a posição do IA, zero. Então, a coluna 1 seria o IA, a coluna 2 seria o IB, a coluna 3 seria o valor do IC. Então, é 0 vezes IA. Na equação, a gente tem 1 IB, então, vou botar 1. E na equação, eu tenho menos IC, então, vou colocar menos 1. Beleza? Então, ficou aqui 0 IA mais 1 IB menos 1 IC. Apertei a setinha aqui para baixo, vou para a próxima equação. Próxima equação, está dito 200IA menos 20IB. Então, vou botar aqui
200A, do lado vou colocar menos 20B. Não tem nada em termos de C, então no IC eu vou colocar um zero. Ele já vai para a terceira equação. Terceira equação, menos 20A, mais 120B, 120IB, mais 100IC, 100IC. Então, eu entrei todos os coeficientes das três equações, aperto Enter mais uma vez, e aí ele vai me apresentar a matriz lá. Maravilha. Não preciso editar a matriz A, vou para a matriz B. A matriz B, na verdade, gente, é um vetor coluna, né? Que significa que eu tenho que botar só na coluna 1 os valores, tá? Para a primeira equação, o valor independente era 0,5, Enter. Aí eu tenho que apertar a setinha para baixo. Segunda equação, 10. Terceira equação, menos 20. Perfeito? Entrei todos os valores, está ali o A e o B. Agora eu venho aqui para o X, aperto Solve. E aí ele vai me dar a resposta, ó. Resposta, a gente aperta. Aqui não dá para ver, né? Todos os valores, né? Mas isso aqui vai ter o valor do IA, do IB e do IC. Então, vou apertar aqui o Edit, né? A teclinha A com Edit. Aí ele vai me mostrar ali o primeiro valor, ó. O que deu o primeiro valor? 64,2 miliamperes. Perfeito? Então, 64,2 miliamperes para o IA. Para o IB, 142,2 miliamperes aproximadamente. E para o IC, menos 357,8 miliamperes. Beleza? Então, a calculadora resolveu o sistema, que é o que eu queria fazer com ela. Única e exclusivamente. Ok? Olha ali os resultados. Justamente os resultados que nós tínhamos calculado antes ali com a calculadora. Tranquilo? Então, a gente obteve os valores das correntes de malha. O que significa isso? Significa que eu sei o valor agora, mediante o meu circuito aqui, né? Voltar lá no meu circuito. Agora eu conheço o valor do IA, conheço o valor do IB, conheço o valor do IC. Cara, mas se eu conheço o valor do IA, eu consigo calcular o V1, e do IB e do IC eu consigo calcular o V1, consigo calcular o V2, consigo calcular o V3, consigo calcular o V4, consigo calcular o V5, consigo calcular o V6, consigo calcular o V7. Já sei a corrente que está passando aqui na fonte de 10 volts, né? Já sei a corrente aqui que está passando na fonte de 20 volts. As correntes de ramo é barbada a determinar, né? Ou é a própria corrente de malha, ou é uma relação entre duas correntes de malha. E aí vocês poderiam perguntar, bah, mas eu não sei ainda qual é a tensão em cima da fonte de corrente. Como é que vocês determinam a tensão em cima da fonte de corrente? Fecha um laço, né, minha gente? O que vocês fazem agora? Ah, eu sei o valor numérico do V6. Eu sei o valor numérico do V7, porque eu conheço o IC, né? Eu consigo calcular o V6, consigo calcular o V7. Eu sei o valor de 20. Vou chutar uma tensão em cima dessa fonte aqui, ó. Vou dizer aqui que a minha fonte tem menos... Nossa, sai um traço meio grosseiro, né? Menos, mais, e vou dizer aqui que é um X. Para determinar esse X, é barbada, né? Vamos fazer aqui a minha malha. Mais V6, mais V6, mais V7, mais 20, menos X, tem que ser igual a zero, né? Se eu conheço V6, conheço V7, o 20 está dado o valor, barbada a determinar o X. Uma vez que eu fiz isso tudo, eu consigo determinar todos os valores presentes no meu circuito. Beleza? Tá? Então, mostrei aí para vocês como é que a gente faz a solução de um circuito por método de malhas.